abençoe e guarde cada um de nós. Estamos aqui para mais um testemunho de vida. E às vezes eu fico aqui ordenando na minha cabeça as minhas histórias, as coisas que aconteceram, e essa talvez seja a primeira, se não é da primeira, é uma das primeiras. Que foi logo que eu comecei a minha caminhada. E é interessante, né? Eu sempre coloco isso, eu como pregador. Às vezes as pessoas elas perguntam: Roger, como é que eu sei qual é o meu dom? Você tem que orar e perguntar a Deus. Mas alguns dons, Deus já nos mostra com mais antecedência. Por exemplo, no meu caso, como pregador, eu tinha no começo da minha caminhada um prazer em buscar sabedoria, em ler a palavra, em ler livros, para que eu me aprofundasse cada vez mais no dom. Isso desde o começo. E eu não pensava em ser pregador, mas eu pensava em estudar, em conhecer a palavra. E ali Deus foi me mostrando que eu tinha realmente o dom para pregar. Então eu estudava muito. E, gente, eu me converti, eu tinha 22 anos, mais ou menos, quando eu estava me convertendo. A idade da minha filha, que tem 21, né? 20, 22, mais ou menos por aí. Eu comecei a buscar conhecimento. Irmãos, uma coisa que eu nunca falei, né? A pessoa mais importante da minha vida, assim, que está sempre comigo, que sempre me ajuda, a gente se ajuda um ao outro, é a minha mãe. Mas a minha mãe é de outra denominação religiosa, não é? A minha mãe, ela é adepta ao espiritismo. Ainda lá nos anos 90, eu recebi imposição de mãos, oraram por mim. E a revelação que foi falada daquelas pessoas, uma daquelas pessoas que falou assim para mim: a conversão da sua mãe está próxima, lá nos anos 90. Qual é o meu discernimento disso? Uma vez que a palavra de Pedro diz que para Deus um dia e 1000 anos é a mesma coisa. Então o próximo é o próximo de Deus. E eu espero. Certo? Porém, isso foi falado quando eu era coordenador de grupo de oração, nos anos 90. Lá para 96, 98, mais ou menos. E eu aguardo isso acontecer. Mas a minha mãe é do espiritismo. E quando eu me converti, eu sempre respeitei a religião dos outros desde o começo. Mas a minha mãe, talvez ela não admitia que eu fosse católico, que eu buscasse a graça de Deus. E ela começou a querer empurrar a força para mim na época, o espiritismo. E eu estava muito bem como católico. Até que eu cheguei para ela e falei: mãe, e olha que lá, no começo da caminhada, eu não tinha nem 10% do conhecimento que eu tenho hoje. Mas muito bem. A minha mãe, eu estava no meu quarto, ela entrava no livro delas, de espírita lá, e começava a querer ler para mim. E não adiantava você falar que não se interessa por aquilo. Você deixava eu falar, mas eu não prestava atenção. Eu via, entrava por aqui e saía por aqui. Até que aquilo foi me irritando na época. Não tinha a paciência que eu tenho hoje. Só que Deus me deu uma sabedoria. Eu falei: mãe, se a senhora quer que eu aprenda sobre a sua religião, então traz uma pessoa que tem conhecimento. Mas olha, eu falei para ela, só tem uma condição. Eu não vou lá no centro espírita, tá? Isso a senhora pode esquecer. Se a senhora quiser que
essa pessoa venha falar, ou o senhor traga ela aqui em casa, ou nós vamos na casa da pessoa. Mas no centro espírita eu não vou. Pois bem, eu tinha aqui 1 ano de caminhada, mais ou menos. E minha mãe pegou um homem que tinha 30 anos, mais ou menos, de história, de liderança no espiritismo. Gente, deixar bem claro, eu não fui lá para competir com o cara. Até porque a palavra de Deus diz não atirar pérola aos porcos. Mas era uma questão com a minha mãe. Ela ficava falando, não, vamos chegar lá. Aí eu cheguei, sentei lá e ele perguntou para mim: olha, sua mãe disse que você tem dúvida do espiritismo? Eu falei: tenho minhas dúvidas. E o que você queria saber? Eu falei: olha, eu vou te fazer 2 perguntas antes de falar o que eu queria saber. É verdade que a religião de vocês dizem que precisa reencarnar e voltar, porque a gente precisa pagar as coisas erradas que a gente fez nessa vida, então a gente tem que voltar numa outra vida para pagar aquilo que você... até você atingir uma perfeição, é isso? É isso mesmo, é isso que a gente prega, é isso que a gente coloca lá na nossa situação, tal. Falei: então bom. Minha mãe me disse eu tenho uma outra curiosidade que minha mãe falou, que vocês também seguem o Evangelho, é verdade? Ele falou: é. Deixa eu te perguntar, o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João? Sim, a gente segue o Evangelho. O Evangelho que vocês seguem. Eu falei: ah, interessante. O mesmo Evangelho que eu sigo. Tá. Então lá na cruz, então lá no Evangelho, quer dizer, mostra Jesus morrendo na cruz para pagar os meus pecados. Então, segundo a tua teoria que eu tenho que voltar para pagar pecado, já não está pago? Deixa eu te fazer uma pergunta, vocês que seguem o Evangelho e seguem a reencarnação. Se existe reencarnação, então Cristo morreu em vão na cruz? Não, mas é porque a ciência... Eu falei: não, espera um pouquinho. Falei para ele: não tem ciência. Se vocês dizem que seguem o Evangelho, vocês não podem ser contraditórios. Se vocês têm como fonte o Evangelho, tem que ser explicado isso no Evangelho. Pronto, checkmate. 1. Né? Não, mas é porque isso aqui. Eu falo: não, a ciência não explica nada. Porque se você tem o Evangelho como fonte de busca, então você tem que explicar lá. Gente, não era rivalizar com o cara. Tanto é que depois ele vai apelar e eu vou mostrar para vocês que não era isso. Aí depois peguei Rico e Lázaro, disse que Lázaro queria voltar e lá Deus fala para ele que ele não pode voltar, que entre a terra e o lugar que ele está tem um abismo e ninguém pode voltar. Embora lá no livro de Samuel diz que Saul invocou Samuel e ele voltou, né? Mas daí aí é uma história longa que nós não vamos entrar nisso agora, tá certo? Mas mesmo quando ele volta, ele chega para Saul e fala: olha, não era para me invocar, não pode ficar me chamando. Aí o rapaz, o senhor já de idade, né? Eu era jovenzinho de tudo. Comecei a colocar situações onde ele não tinha respostas. E eu não estudei nem nada, foi uma coisa do meu coração que eu fui colocando. Até que ele apelou comigo. Ele olhou para minha mãe e falou: Eleni, eu estou vendo que o seu filho está muito satisfeito na religião dele, está muito feliz, não tem por que eu ficar falando aqui da nossa religião. Aí eu olhei para ele e falei: sim, nisso eu concordo com você tem razão. Estamos concordando pela primeira vez. Eu não vim aqui para o senhor me converter. Realmente eu estou feliz na minha religião. Eu vim aqui porque a minha mãe, enquanto eu estava em casa,
fica todos os dias tentando empurrar para mim a doutrina de vocês. E eu falei para ela que eu queria conhecer, saber o que significa a doutrina de vocês. Até porque para mim é interessante conhecer outras doutrinas. Mas isso não quer dizer que eu conhecendo outras doutrinas, que eu vou absorvê-las. Não, eu quero ter ciência, conhecimento do que significa isso. Nesse dia foi interessante. Não é? Deu para ver que ele não tinha as respostas. Porque eu falo isso porque às vezes eu vejo muitas pessoas que falam assim, eu sou espírita, porque o espiritismo respondeu todas as minhas questões, todas as minhas dúvidas. No meu caso, não respondeu. Né? E na verdade, eu falo para vocês, eu como católico, o catolicismo não responde todas as minhas perguntas. E se alguém diz que responde, é mentira. Porque, irmãos, nós estamos falando do alto, nós estamos falando do altíssimo. Onde a nossa mente não é capaz de entender todas as coisas. A grandeza, a grandiosidade de Deus não tem explicação para tudo. Nós, como cristãos, muitas das coisas temos que obedecer e não questionar. Com relação a mistérios, é simplesmente dizer sim, Senhor, eu obedeço e não questiono. Porque é a grandeza de Deus e eu não tenho conhecimento disso. Uma outra oportunidade, quando eu era bem mais novo, antes disso acontecer, eu era de grupo de jovens da PJ, da Pastoral da Juventude, e eu tinha uma amiga que eu era meio gamadinho nela, apaixonado, nunca mais eu a vi. Mas eu era louco por causa dela. Talvez seja a mulher que eu mais tivesse. E ela era espírita. E a minha mãe, sendo espírita, falou: eu era de grupo de jovens da Pastoral da Juventude, na época católico. E a minha mãe falou: não, vai lá no grupo de jovens com ela, tal. E eu fui. Gente, na época eu não tinha nem um pouco de conhecimento católico. Mas o pouco que eu peguei lá, eu assimilei e falei: cara, isso não é pra mim. A pessoa que estava à frente falando, ela falando de Jesus. Mas o que ela falava de Jesus era simplesmente absurdo. E ela falava assim, olha, para eles Jesus não é Deus, tá? Ela fala, olha, Jesus é uma pessoa, foi um ser humano. Isso eu concordo, Jesus foi um ser humano, mas também era Deus. Ele tem a natureza humana e a natureza divina. Mas ele não era Deus. Ele era o maior de todos os seres humanos, tá? Maior, não teve maior que ele. Isso eu também concordo. Tá? Mas não era só isso. Mas daí ela tinha explicações. Olha como é que o inimigo é. Ela falava assim, olha, os milagres, ela foi explicar os milagres de Jesus. E aí ela trouxe que Jesus subia muito no monte para orar. Passava dias lá orando. Né? Daí ela falava que para explicar os milagres de Jesus, você vê que tudo tem explicação para eles. Né? Uma coisa que para mim não tem explicação sobre os milagres de Jesus, é só pela fé. Que Jesus, quando subia e ficava dias afastado, e aí ele explicava os milagres dele, que os milagres se davam pelos fenômenos da natureza. E ele ficava dias e dias sozinho, observando os fenômenos da natureza para aplicar nos seus milagres. Olha que absurdo. Quer dizer, eles querem dar uma explicação lógica. Aqui na minha cidade, tem uma dessas igrejas deles, igreja, não sei se é seita, sei lá o que eu posso dizer, eu não sei dizer o que é isso. Onde está escrito assim, Centro Espírita, a fé pela razão. Que eu acho outro absurdo, né? Porque, ou seja, eles querem dizer que explica a fé. A fé
ela tem que ser pela razão. E é justamente o contrário. A fé é aquilo que vai além da razão. A fé é o sobrenatural. A fé é inexplicável. Então não tem razoabilidade na fé. Não tem razão. Porque ela supera a razão. A fé vai além da razão. A razão é tudo aquilo que a gente enxerga, tudo aquilo que a gente assimila. A fé vai além disso. A fé é maior do que isso. Então é interessante vermos essas situações. Não é? E para falar um pouco sobre testemunho, eu lembrei desse episódio. Trouxe outros episódios da minha vida junto com esse. Mas tudo relacionado a essa questão, o Espiritismo. E se você é cristão, né, e vai buscar essas coisas, eu digo para você, saia fora. Porque isso é totalmente contra. Eles falam de Cristo, mas na hora de explicar as coisas eles vão contra Cristo. A grande realidade é isso, é a fé que eles não têm. Porque eles querem explicar tudo e a fé não tem explicação. A fé é o sobrenatural. A fé, ela vai além de todas as coisas. Então não existe razão na fé. Existe o sobrenatural. A fé chega onde os nossos olhos não veem, os nossos ouvidos não escutam. A nossa percepção vai além da nossa percepção. A fé é crer no poder infinito de Deus. Isso é a fé. Como diz lá em Hebreus 11:1, é a certeza acerca daquilo que não se vê. É o fundamento da esperança. Que Deus te abençoe e te guarde. Fiquem com Deus e até a próxima.